O meu nome é Thiago Krasevski e a minha missão de vida é te deixar mais inteligente. Quem ainda não tá no Fortune tá perdendo muito tempo. O preço dele vai aumentar, então tu deveria clicar no primeiro link da descrição e se inscrever correndo. Imperadores, o que eu vou falar pra vocês não é algo que eu posso falar para o tipo de pessoa comum. Aqui é conhecimento de elite, tá? Então, eu não posso chegar no seu Zé da esquina, na Joaninha e falar, olha, faça isso aqui que dá bom. Porque senão eu corro risco de apanhar dessas pessoas que são comuns, eu corro risco de ser esculachado, porque elas não têm capacidade de compreender o que eu falo. Agora vocês que têm um pouquinho mais de cognição, que estão aqui comigo há um tempão, vocês vão entender isso. Mas a pessoa comum não. Apostem a vida de vocês em tarefas complexas. Não coisas que são fáceis, não coisas que são agradáveis, e sim coisas que são desafiadoras. Sabe quando tu chega naquele ponto que tu pensa, puta que pariu, eu quero sair daqui, mano, eu só quero desistir. Aí tu tá fazendo uma tarefa que é muito massa. Por quê? Porque se tu dá uma respirada profundamente, tipo, ok, foda-se, vou lidar com isso. Cara, o teu nível de competência pra enfrentar todos os desafios da vida vai aumentar. Sabe quando tu tá lá no meio do teu treino de perna na academia e tu pensa, eu acho que eu vou abandonar, eu vou sair, amanhã eu volto, deixa isso. E tu pensa, não, pô, já vim até aqui, vou continuar. Mano, este tipo de atitude de não desistir, de continuar no desafio, te capacita para se tornar um milionário, para te se tornar um intelectual, para te não ter medo de se expressar. É essas coisas que diferenciam o cagão, aquele que não tenta o empreendimento, aquele que não chega na mulher bonita, aquele que não lança o seu primeiro vídeo no YouTube, daquele que chega na mina, lança o seu empreendimento, lança o seu primeiro vídeo no YouTube. Essa é a grande diferença. A grande diferença é um pequeno modelo mental de ir atrás do desafio, de ir atrás do desconforto. A pessoa normal, o seu Zé da esquina, a Joaninha, eles foram doutrinados a pensar o seguinte, se me faz feliz não é errado. O que é uma besteira, um besteirol atroz. No entanto, a galera comum pensa que é isso mesmo. A galera comum, ela dissocia muito o resultado do seu trabalho da quantidade de esforço de trabalho. E aí entra ano e passa ano e elas ficam sempre pensando, não, eu estou dando duro, portanto eu posso encher a cara. Não, eu estou dando duro, portanto eu não preciso fazer investimentos. Não, eu estou dando duro no meu trabalho, portanto eu não preciso ler livros. Não preciso ir para academia, não preciso me desafiar. Só que o trabalho dessa pessoa tá ficando obsoleto. A pessoa comum, ela pensa que a quantidade de esforço que ela coloca no trabalho dela é suficiente. Só que a pessoa comum, ela tem uma cegueira, porque a quantidade de esforço que tu coloca no teu trabalho não é a quantidade de resultados que saem do outro lado. Nós estamos no século da informação. Quanto mais inteligente for o teu esforço, mais organizado for o teu esforço, mais resultados do outro lado. Agora, quanto mais apenas tu carregar peso, ou dar murros em ponta de faca, ou não prestar atenção se o teu esforço está sendo equivalente ao resultado lá no final, mais para trás tu vai ficar. Essa mentalidade de empregado, essa mentalidade de pessoa comum que foca apenas no esforço ali de 7, 8, 10 horas, é uma mentalidade obsoleta. Vocês devem entender o seguinte,
Não é necessário trabalhar muito, mas é necessário trabalhar com muita inteligência, com persistência, por bastante tempo de hora, mas também é necessário fortalecer o CPF. Também é necessário que depois do trabalho tu leia um livro, tu se desafie na academia, tu busque aquela parceira linda, se isso é importante pra ti. Adianta ter muita grana, aí ter medo de mulher, aí tu tem que pagar alguém pra ficar contigo. Adianta isso? Isso é vida pra ti? Não é vida pra ti, eu sei que não é. Eu sei que tu queria ter aquele poder de sedução de chegar, olhar no olho de alguém e dizer: uau, tu é bonita. Tá a fim de tomar um café comigo depois do expediente de trabalho ou, né, numa hora combinada? Claro que tu deseja ter esse poder, tu não quer ir em um lugar pra comprar a hora das pessoas. Porque isso não é natural. Tudo que foge do natural é meio esquisito. Tu já deve ter percebido isso. Tudo que foge do natural é meio esquisito. Enfim, pessoal, para que vocês não fujam do natural, não criem fobias sociais, medos, é necessário que o tempo de vocês seja investido em tarefas que geram complexidade em vocês, que geram catarses em vocês. Essas tarefas são tarefas que desafiam vocês. Aquela repetição a mais na academia, aquela leitura um pouco mais complexa, aquele curso que está dando uma nova habilidade, aquela característica introjetada que te faz mais sábio. Eu não posso pedir para uma pessoa comum focar sua existência em atividades complexas. Essas pessoas comuns vão querer a minha cabeça, vão querer me aniquilar, vão querer me destruir. Isso já acontece aqui na internet. Quando eu falo para as pessoas: poxa, se esforcem, deixem um pouquinho de lado o BBB, TikTok, filme. A galera: eu não sou escravo. Burnout. A galera nem pensa em se desafiar só um pouquinho. É só uns cacuetes verbais, uns arrotos de vaidade. E é uns arrotos de vaidade medíocres ainda. Ai, como assim que as pessoas estão assistindo o BBB e eu não posso? O BBB vai me deixar 10 vezes mais sábio do que ler Humberto Holden, pensamento filosófico da antiguidade. Claro que BBB é superior ao Humberto Holden, nosso estimado filósofo brasileiro. Óbvio que esse homem aqui que se dedicou a sua vida inteira para adquirir conhecimento, para deixar tudo claro para te entender. Óbvio que o TikTok é mais importante que ele. É óbvio. Humberto Holden é menos 10 pontos. TikTok, Felipe Neto, BBB e Comer Salsicha, mais 10 pontos. Se vocês soubessem o quanto me irrita que as pessoas não tenham uma hierarquia de prioridades. Se vocês soubessem o quanto me irrita que as pessoas não busquem a sabedoria. Se vocês soubessem o quanto isso me tira do eixo. As pessoas são como sistemas operacionais públicos que um monte de idiotas, um monte de vermes colocou seus programas lá dentro. Tu, nesse exato momento, tu acredita que política vai te salvar? Isso aí foi porque um verme político colocou um programa dentro do teu cérebro, no teu sistema operacional.
O verme político chegou e disse: não, tu precisa pagar os teus impostos, porque senão não vai haver organização no mundo, porque senão, bom, tu é meio inútil aí, tu não sabe guiar a tua vida. Eu sou um psicopata muito inteligente, eu sou político, então eu posso mandar na tua vida. E aí, o psicopata político foi lá e instalou no teu sistema operacional o seguinte software: ser governado. Agora tu nem pensa no seguinte: eu vou governar minha vida. Não. O psicopata político vai governar minha vida. Tu nem pensa o seguinte, ó. Lá na escola te foi ensinado o seguinte: o objetivo do ser humano é ser feliz. Que é o que meio que Aristóteles disse. E tá certo. Só que aí, ao invés de ensinarem na íntegra o que Aristóteles disse, ser feliz por meio das virtudes, ser mais forte, mais sábio. Nossa, chegou a chorar só de pensar, mano. Se todo mundo fizesse isso, o que ia acontecer no Brasil? O que te ensinaram foi o seguinte: ai, tu tem que ser feliz, o que tu sente é o que tu é. Se tu tá 30 quilos acima do peso, mas se sente bem, é isso que importa. Não importa que amanhã vai te dar um ataque cardíaco e tu vai ser lembrado pela história como o cara gordão que nunca escreveu nenhum livro, que nunca melhorou em nada, que aceitou a derrota permanente. Mas tu tá feliz? Então é porque é o correto. Isso é um software que foi instalado na tua cabeça. É tipo um bordãozinho. Se me faz feliz, então não é errado. E essa frase é uma estupidez, é uma estultícia. Só pode ter vindo de um bando catervônico, porque não considerou o seguinte: crack faz feliz o craqueiro, cocaína faz o cheirador de pó feliz. É só tu pensar um pouquinho mais sobre as frases que tu utiliza para guiar a tua vida, que tu vai chegar à seguinte conclusão: epa, pera lá. Nem tudo que eu penso é a real. A real pode ser bem diferente do que eu tô pensando. E se o Thiago tiver razão? E se me foi falado coisas na infância para que eu fosse um escravo? Que eu obedecesse um patrão, que eu pagasse impostos inúteis, que eu servisse a um estado inútil? É só tu colocar essa pulguinha atrás da orelha e estudar um pouquinho, que tu chega nas mesmas conclusões que eu. Ou, também, se tu pegar os livros de certos autores, aí vai ser instalado mais ainda o software. Vou ser governado pelo Estado. Quem manda em mim é o presidente. Se o presidente falou, então é a real. Dependendo do livro que tu pegar. Existe um livrinho que é muito perseguido mesmo. Estes livrinhos... Bom, o livro que eu tô falando em questão é a Bíblia. Todo cara que lê e entender aquilo ali vai querer ser governante da própria existência. Por isso que a Bíblia é banida de muitos e muitos países. Países que se deram à autoridade de Deus, cujo governo disse: não, eu sou a autoridade máxima e não Deus. Sabe qual é a diferença da Bíblia para esses estados totalitários? É que a Bíblia te deixa a opção. Pera lá, tu pode governar tua vida. O estado totalitário não. O estado totalitário diz: eu posso governar a tua vida. E tu não pode nem pensar em governar a própria vida. Existem outros livros também, não fiquemos aqui somente com a Bíblia. As 48 Leis do Poder. Tu acha que tu pode comprar um exemplar das 48 Leis do Poder na China? Na Coreia do Norte? Lê do engano, meu filho. Os poderosos, claro que eles têm acesso a esses manuscritos que libertam eles. Mas eles não deixam o medíocre. Nesse caso aqui, não posso xingá-los de medíocres, burros e idiotas. Porque medíocre, burro e idiota é o cara que em um sistema livre não leu
nem a Bíblia, nem as 48 leis do poder. Nesse caso, são pessoas escravas do sistema e elas nem têm culpa. Agora, tu, que, tendo liberdade para ir em qualquer livraria e comprar uma Bíblia, lê Eclesiastes, lê as promessas de Deus que tem na Bíblia para ti, lê as 48 leis do poder, e tu escolhe não fazer isso, porque tu tinha a oportunidade de fazer isso e não quis fazer isso, o que eu digo pra ti? Energúmeno? Obtuso? Palurdo? Mentecapto? Ignaro? Zopenco? Qual palavra que eu utilizo pra te descrever? Tu, que ainda se mete em discussão política e diz, eu que sei. Isso é filodoxia pura. Tu que não tem resultados na vida e vem e diz assim, o Thiago está mentindo. Mas nunca seguiu o que eu falei. Tu é apenas um palurdo, burro. Pessoal, se vocês não acreditam em mim, apenas testem o que eu falo. Apenas façam um questionamento. Bom, eu acredito que... E aí dá a resposta. Mas e se fosse o contrário? Bom, vou tomar uma atitude para corresponder a este contrário. E ver no que dá. Pessoal, a minha vida foi um laboratório. Eu fui pra faculdade pra ver se era real mesmo. Eu fui lá ver cada um dos sujeitos que a mídia falou mal. Eu fui lá ver cada um dos sujeitos que a mídia falou bem. Eu fui lá testar tudo que foi dito. Pra ficar com o melhor, sabe? A minha vida foi um grande laboratório. Eu acreditava em algo. Mas a vida real era muito diferente do que eu acreditava inicialmente. Eu comecei a minha jornada assim, ó, de tentar de verdade descobrir a real lá em 2020. Em 2024, hoje é 8 de janeiro de 2024, eu já consegui mais resultados do que a maioria das pessoas sonham em vida. Isso porque eu fui humilde, eu me questionei, eu pensei, ok, eu tenho muitas habilidades, eu realmente sou inteligente. Mas o que tem de errado? Por que a minha vida tá sendo errado? Essa humildade minha, essa minha humildade é real mesmo, e isso é humildade. Não é falar manso que é humildade, ô caralho. As pessoas confundem e dizem, o Thiago é desumilde porque ele fala que tem 132 pontos de QI. O Thiago é desumilde porque ele fala que tem uma biblioteca de 40 mil reais. O Thiago é desumilde porque ele fala que ele estuda mais que os outros. Isso não é desumildade, isso é pura humildade. Eu tô te falando a real. Eu tenho um pouco mais de facilidade pelo alto QI. Eu dediquei a minha vida a comprar livro, então eu tenho uma puta biblioteca. Eu dediquei a minha vida a aprender com os maiores gênios da humanidade. E as pessoas vêm, o Thiago é desumilde. O Thiago é desumilde, o escambau. Esse bando de palurdo que me chama de desumilde é só porque não entendeu o que é uma descrição fidedigna da realidade. Eu não tô me aparecendo. Este é meu QI, esse é o valor da minha biblioteca, isso foi o que eu fiz ao longo da minha vida. Ler e introjetar a mentalidade dos grandes gênios em mim. Mas aqui no Brasil parece que apenas falar de forma mansa, dizer assim, eu sou um pobre coitado, isso é humildade. Mas na minha cabeça, humildade não é isso. Na minha cabeça, humildade é olhar para as tuas próprias falhas, ver o que os gênios falam e consertar os erros. Foi isso que eu fiz. Foi isso que me fez ter tantos resultados na vida. Porque eu fui humilde. Eu olhei e disse, ok, eu sou um porcaria. O que os gênios falam sobre isso? Como é que eu melhoro isso? A maioria das pessoas que me chamam de desumilde são elas arrogantes,
porque elas não aplicam o que eu falo e ainda me chamam de arrogante. Ou seja, elas são ignorantes, elas não conseguem entender um raciocínio basilar, um raciocínio simplório, concatenado com lógica, e ainda dizem: ah, o Thiago é arrogante, ele fala do seu QI, da sua biblioteca, do seu conhecimento. Eu estou apenas fazendo uma descrição fidedigna da realidade e o palurdo pensa que a sabedoria é dizer o seguinte: não, o Thiago está errado, mas não apontar onde eu estou errado, não apontar por que o que eu digo traz resultado para as pessoas e o que o palurdo diz não gera resultado para ninguém. Meu Deus, vocês devem entender que eu sou um camaleão. A partir do segundo que eu percebo que eu estou errado, eu já mudo de opinião assim, ó, sem nenhum protesto. A pessoa chegou, me provou que o que eu tô dizendo é errado. A partir daquele segundo, a minha perspectiva é a perspectiva da pessoa, ela é mais inteligente do que eu. Vou te dar um exemplo. Faz anos não. Lá em 2021, 22, eu dei uma definição para inteligência. Para mim, a inteligência era a arte de combinar duas coisas distintas para formar uma terceira. A partir de duas informações distintas, montar uma terceira, ou combinar isso e formar uma outra coisa. E aí eu tava lendo aqui, ó, o pensamento filosófico da antiguidade de Humberto Holden, e ele chega e diz algo muito interessante sobre inteligência. Ele diz o seguinte, ó: a inteligência, como a própria palavra diz, é uma faculdade tipicamente humana. Por meio dela, o homem percebe um secreto nexo ou vínculo existente entre as coisas individuais do mundo, aparentemente desconexas. E aí eu percebi, caramba, a minha definição de inteligência já é a inteligência na prática. A inteligência é o que o Humberto está descrevendo. Perceber um mistério nas conexões individuais. Usar esse mistério já é a inteligência em prática. Então, a partir do segundo que eu li isso, eu já pensei: nossa, passei 2 ou 3 anos errado, mano. Porque o que eu percebi já era inteligência em prática. A inteligência mesmo é uma coisa anterior. É perceber os nexos, os mistérios nas coisas individuais e combiná-las. Por exemplo, olha a genialidade do filho da puta que criou um microfone. Ele combinou plástico, ele combinou software, ele combinou linhas de comando, ele combinou a voz do ambiente, tudo isso em um negócio que a gente conecta no celular e grava direitinho. Meu Deus, olha a inteligência para te perceber que a voz tem ondas e tu conseguir combinar componentes químicos, elétricos, eu não sei nem explicar como isso acontece, para criar um negócio que capta a voz humana. Cara, olha a inteligência desse cara. Ele conseguiu perceber o mistério da voz humana. E como criar um aparelho que capta a voz humana. E aí a gente entra na minha definição. Quando tu combina a voz humana com um conjunto de componentes e capta a voz humana e grava ela com nitidez. Aí sim a inteligência em prática é duas informações distintas para gerar uma terceira. Ou seja, me diz alguém que é mais humilde que isso. No segundo em que eu percebo que estou errado, eu modifico a minha opinião, dou créditos para quem tem a percepção mais aguçada que a minha. Mas não, pro palurdo, é o Thiago que é o arrogante. Mesmo ele dizendo: eu não tenho opinião nenhuma.
Eu não tenho que defender nenhum ponto de vista. Eu não sou obrigado, eu não sou escravo de nada, meus filhos. Nem de opiniões, nem da sociedade, nem de pessoas. Vejam os meus compromissos políticos. 0. Eu não devo nada a ninguém. Não fiz campanha pra ninguém. Não prometi um cargo pra ninguém. Não tenho que mendigar por cargo político. Ganho a minha grana de forma independente de política. E aí vocês ficam dizendo, não, o Thiago é o arrogante. Arrogante é o cara que se vende por carguinho político e grana. Arrogante é o corno que não lê e ainda diz que eu tô errado, mesmo que eu embase todas as minhas opiniões em ciência. Arrogante é o zopenco que pensa que eu estou comprometido com uma opinião. Todas as minhas opiniões podem mudar. De hoje, 2 da tarde, pra 9 da noite. Se eu ler um livro que comprove que tudo que eu acredito é errado, eu não tenho compromisso nem com o erro, nem com opiniões, etc, etc. Isso, em parte, vem do meu modelo mental de aceitar desafios. Vocês acham que eu não fui lá ler Karl Marx? Vocês acham que eu não fui lá ler os autores que dizem refutar as pessoas que eu gosto? E muitas vezes até refutaram de verdade, e aí eu tive que aceitar o ponto de vista do adversário? Esse é o meu modus operandi, o meu modelo mental. Eu me envolvo em tarefas que desafiam as minhas competências cognitivas. Eu me envolvo em tarefas que ampliam os meus horizontes. Eu me envolvo em coisas que exigem a minha atenção. Ah, eu acredito em algo. Tem um sujeito dizendo que o que eu acredito é errado. Vou escutar com atenção. Vou colocar minha mente, ao invés de dizer, não, o que eu acredito é... Não, pera lá. Vou escutar esse sujeito com atenção e ver o que ele tá falando. Esse é o meu modelo mental. Eu ouço com atenção. Eu extraio argumentos dos livros. Eu não sou comprometido com opiniões. A maioria das pessoas que vivem hoje na Terra são extremamente comprometidas com as opiniões delas. Uma opinião que é muito popular é que se há um problema, uma crise, algo saiu de errado, as pessoas devem chorar, gritar, ranger dentes e ficarem desesperadas. E isso é uma opinião extremamente chula. Eu comprovei isso porque quando o Pablo Marçal contou que deu um problema no helicóptero dele e ele ficou calmo para resolver a situação, a maioria das pessoas fez piada. O James Bond. E eu fiquei pensando, mano, será que as pessoas não perceberam que ficar calmo é melhor para resolver um problema? Será que as pessoas acham mesmo que ficar desesperado, gritando, é melhor para resolver um problema? Será mesmo que as pessoas não perceberam que respirar profundamente e pensar, vamos resolver isso, porque senão fudeu muito forte porque a gente tá dentro de um helicóptero? Será que as pessoas não perceberam que o cara tomou a atitude certa e zombaram do cara? Isso me... Olha, essa é uma frase que não é minha, mas é uma frase que é perfeita. Todo castigo, toda merda que acontece ao ignorante é merecida. Vocês que zombaram do Pablo Marçal, que nunca nem chegaram perto de um helicóptero, que não tem nem a perspectiva de ter um helicóptero, se porventura um dia vocês estiverem pagando em 39 milhões de vezes uma viagenzinha de helicóptero mequetrefe, só pra dizer, eu
Eu viajei de helicóptero. E deram uma merda. E vocês não se acalmarem, não saberem pilotar, não, né, conversarem com o piloto com calma. Ficarem em desespero e começar a agarrar o piloto ali do lado e dizer: meu Deus, meu Deus. Vocês vão se ferrar e vai ser bem merecido. Porque quando tinha um cara falando pra vocês como reagir em uma situação de pânico, vocês foram lá zombar do cara. Vocês merecem uma vida excremental que estão tendo. O cara tá lá dizendo: olha, se der problema, respira profundamente, não se desespera, não grita, não se mexe muito, apenas pense em como resolver essa parada, e se tu já sabe resolver, melhor ainda. No caso dele, ele é piloto de helicóptero. Agora tu, se pagar em 38 milhões de vezes uma viagenzinha mequetrefe de helicóptero e dar uma pane no sistema ou algo assim, não quero estar perto de ti. Se der ruim no meu helicóptero, eu quero que o Pablo Marçal esteja perto de mim, não tu. Ou eu mesmo, né? Porque eu vou reagir com calma à situação. Então, pessoal, este software que foi instalado na cabeça da maioria de entre em pânico se der algo errado, é uma grande besteira. Eu tô dizendo que é besteira, o Marçal disse que é besteira, todos os grandes sábios da história da humanidade disseram que é besteira, mas por algum acaso, por algum acaso não, mas pelo emburrecimento programado à população brasileira chula, ela sequer percebe que é a real, que as pessoas devem, né, serem calmas para resolver os seus problemas. Claro, partindo de um povo que a ideia é ser feliz a todo custo. Não me surpreende nada. Essas bobagens de zombarem quem quer ajudá-los. Essas pessoas sequer enfrentam desafios, sequer modificam suas mentes. Elas só pensam em prazer. E prazer, observa bem, pessoal. Observa bem, bem mesmo, pessoal. Prazer não exige atenção. É passivo. Tu coloca o filme na frente e fica igual um idiota. Tu coloca o TikTok na frente e fica igual um idiota, rolando pra cima. Tu coloca BBB e fica igual um idiota. Não exige pensar. Coloca um livro na tua frente e tenta agir igual um idiota. Tipo, eu vou ler rápido. Não entendi nada. Não dá. Volta. Lê com calma. Tenta entender o que o autor disse. Isso gera complexidade. Tenta fazer academia igual um idiota. Nunca vai ter resultado nenhum. Em síntese, não sejam idiotas. E para não ser um idiota, tu tem que entender a diferença entre atividades que exigem a tua atenção e atividades que não exigem a tua atenção. Não foque em atividades que não exigem a tua atenção. Foque em atividades que exigem a tua atenção. A partir do momento que tu focar em atividades que exigem a tua atenção, fortalece o teu cérebro, fortalece o teu modus operandi, fortalece o teu modelo mental. A partir do momento que tu focou em coisas que não exigem a tua atenção, tu é um homem morto em vida. Tu é um homem morto em vida porque já era. Tu não vai adquirir novas competências, novas habilidades, etc, etc. Quem gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever aqui no canal e nem de deixar nos comentários. Veja bem, essa é uma pegadinha, porque geralmente eu peço um tipo de comentário. Hoje, eu vou pedir um outro tipo de comentário. TCC. Thiago conta comigo, mas abreviado. A maioria das vezes eu peço para as pessoas deixarem VCMI ou Thiago conta comigo. Hoje eu quero abreviado. TCC. Ok? Conto contigo.